Bom dia, Deus nos abençoe, que nós possamos compartilhar uma porção da Palavra de Deus e que eu sempre gosto do nosso ajuntamento tem essas finalidades, né, de aprender comunhão uns com os outros, né, eu particularmente eu gosto disso, não sei se o irmão gosta, né, eu gosto de estar junto, eu gosto de estar compartilhando com os irmãos, né, e a gente possa sempre ter essa disponibilidade, né, que às vezes o conforto das nossas casas é muito melhor do que se a gente começar a analisar, né? Mas que o Senhor aprove a nossa vinda aqui possa ser de valia, né? Que a gente possa aprender algo, que o Senhor possa compartilhar através de nós aquilo que nós, de repente, precisamos de aprender, né? Quando nós aprendemos algo, a gente se sente seguro para caminhar, né? Quando a gente aprende o caminho aonde nós vamos, nós temos facilidade de chegar, não é mesmo? Quando a gente vai para uma cidade diferente, a gente conhece o caminho, é a tranquilidade, né? A casa do Romério, por exemplo, primeiro dia que a gente foi lá, a gente ficou, né, dependente dos irmãos. Agora não, agora a gente vai sozinho, né, Romério? Já sabe o endereço, né? Agora é fácil para ir. Então a palavra de Deus traz isso, né? Traz informação para que a gente possa aprender, para a gente continuar a nossa caminhada seguro, tranquilo. Então, esses são a finalidade, que a gente possa aprender do Senhor e prosseguir aprendendo. Essa é a instrução da palavra de Deus. Então, nós estamos nessa manhã aqui para que a gente possa aprender, né? Os irmãos que sabem daquilo que a gente vai tratar aqui possam participar, né? Possa comentar, evite pergunta, que de repente eu posso não responder, não é mesmo? Mas pode ficar à vontade, né? Que a gente possa sentir a vontade nesse momento aqui, que seja um momento agradável e um momento que o Senhor possa falar aos nossos corações. O título da lição dessa semana, não só dessa semana, mas uma sequência de estudo, né, nos fala do resultado da ressurreição. O resultado da ressurreição. A ressurreição do Senhor é fantástica, é aquilo que Paulo vai falar em Coríntios, né, capítulo 15. Se o Senhor não ressuscitou, é vã nossa fé, é nossa pregação, não é mesmo? Resultado da ressurreição. A ressurreição do Senhor traz para cada um de nós a firme convicção: nós vamos vencer, nós somos mais que vencedores, não é? Porque a ressurreição dele nos garante isso. Quando a gente olha para a vida aqui, a gente vê que não vai vencer. Não tem jeito de vencer, não tem como vencer, né? Mas quando a gente olha para a expectativa da ressurreição de Cristo, é só vitória. Vai vencer, né? Vai passar desta para melhor, não é mesmo? Então, quando a gente tem essa firme convicção, a gente vai ter uma vida aqui mais leve. A gente vai viver uma vida mais leve, a gente vai ter uma vida com uma apreciação melhor das coisas que nós conquistamos, conseguimos, vivemos aqui nesse mundo. A gente vai ter uma apreciação melhor, não é mesmo? Então o texto da revista nos leva a João capítulo 20, versículo 11 em diante. Né? Esse relato, ele é relatado nos evangelhos, cada evangelho relata esse fato aqui de uma forma peculiar. Não são todos iguais, que cada evangelista parece que teve uma visão, um entendimento daquele acontecimento. Né? João parece que dá alguns detalhes mais. Né? João fala que tinha 2 anjos que viu Jesus. Né? Os outros evangelhos, tem o Marcos, por exemplo, fala só que tinha um anjo e falou, só deu aquela notícia. Né? Marcos não relata que Jesus apareceu ali. Né? Entendeu? Então, os evangelhos, cada um traz um relato a respeito disso aqui, não é mesmo? Mas é fantástico a gente ver, quando a gente lê o trecho e a gente começa a entender e vamos lá, em João, para a gente ler alguns trechos, alguns versículos, a gente possa compartilhar esse momento aqui, irmãos. Às vezes, na vida, e eu já conversei com pessoas que tinha tanto prazer de estar aqui na igreja, irmãos. Tinha tanto prazer, e hoje já não podem mais estar. E às vezes a gente pode estar
e a gente arruma outros lugares para estar e não está aqui, né? E a gente conversa com pessoas que não podem estar mais aqui, e você percebe, né, o quanto elas sentem falta disso aqui, mas já não podem estar mais aqui, né? E às vezes a gente pode estar aqui, pode participar desses momentos, e a gente arruma outros motivos, outras coisas, né? São coisas às vezes até válidas, até louváveis, né? Mas nós temos que esforçar para estarmos em comunhão, né? Uns com os outros, porque a igreja é isso aqui, essa comunhão que nos fortalece, né? Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 11, ele começa o relato aqui, né? Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Um choro que eles não tinham noção, eles não tinham conhecimento pleno, igual nós temos hoje, da morte de Jesus. Eles não tinham. Porque a convicção deles é que Jesus ia solucionar os problemas deles cada dia, naqueles dias, naquele momento, o socorro presente diário, né? Na multiplicação de pães, na cura das doenças, na libertação da servidão a Roma. Eles tinham essa expectativa, eles tinham essa noção, né? Noção. E nós entendemos isso através daquele diálogo que Jesus tem com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Vocês lembram da lamentação deles? Eles começam a lamentar com Jesus, e nós achávamos que era Ele, que Ele ia redimir Israel, ia nos libertar, ia trazer um reino que ia nos trazer prosperidade, ia nos trazer fartura, ia nos trazer tudo isso. E agora já faz 3 dias que Ele morreu. Você lembra? Essa era a visão dos apóstolos, dos discípulos. Era essa a visão dos discípulos em relação a Jesus. Essa é a visão que Jesus iria socorrer nas suas dificuldades seculares, locais, né? As necessidades básicas. É isso que muitas pessoas, irmãos, têm buscado Jesus. Têm buscado as promessas que Jesus não fez por pessoas que se intitulam representante de Jesus Cristo. Você acompanha o raciocínio? Pessoas buscando promessas que Jesus não fez por pessoas que se intitulam representante de Jesus Cristo. Muitas pessoas decepcionadas por causa disso, porque está buscando algo, esperando algo que Jesus não prometeu, que a Bíblia não promete, né? É isso que aconteceu com eles. Quase que os discípulos trazem aquela palavra assim, deprimido, né? Vamos ver lá em Lucas capítulo 24, só para a gente confirmar isso que a gente está falando aqui nessa manhã. Capítulo 24, versículo 17. Versículo 16, todo capítulo é interessante. Vamos ver o versículo 16. Mas os olhos dele estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são essas? Jesus disse para eles: que palavras são essas, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? Por que vocês estão tristes? Essa é a pergunta que Jesus faz para eles. Porque eles estavam tristes. As palavras que eles estavam falando entre si, eles estavam ali lamentando, né? Uma tristeza de dar dó. Uma tristeza de entristecer. Né? E Jesus pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Eles perguntam: você é só peregrino aqui, se não sabe das coisas que estão acontecendo?
que foi uma coisa, irmão, louca aquilo. A crucificação de Jesus foi um negócio assim que não ficou ninguém sem saber. Foi uma coisa extraordinária, né? Foi uma coisa sem precedentes na história, o reboliço que deu aquilo, né? E Jesus vai e ele perguntou, quais? Jesus pergunta, quais coisas, né? Eu gosto dessa palavra aqui, irmãos. Eu aprendi isso uma certa vez e alguém disse que Jesus não mentiu, em hipótese nenhuma, né? Me parece que até quem me advertiu dessa questão foi até o Joadi, que falou isso no estudo que eu fiz aqui uma vez. Ele fez um comentário nisso aqui. Ele responde, se ele falasse assim, não estou sabendo, ele estaria mentindo. Mas ele faz uma outra pergunta, quais coisas que estão acontecendo? Quais? Eles vão responder, né? Olha só que interessante. Ele lhes perguntou quais, e eles disseram, as que diz respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes sacerdotes, os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, já se faz 3 dias. Porque esses discípulos aqui, irmãos, eles estavam indo para casa à tarde e as mulheres tinham ido ao sepulcro de manhã. Eles até ouviram elas falar que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não acharam aquilo que era verdade. Até ouviram eles falar, né? Ele vai assim, e nós esperávamos que você... É verdade, olha só o versículo 22, é verdade que também algumas mulheres, olha só, a notícia que Maria Madalena trouxe, eles ouviram. Eles só não acreditaram, mas eles ouviram. Olha o que eles vão falar aqui, E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo. Eles ouviram a notícia. Eles ouviram a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Mas às vezes, irmãos, o nosso olhar está tão para esse mundo que a ressurreição de Jesus às vezes não nos conforta. Isso serve para cada um de nós hoje, sabia? Isso serve para cada um de nós daqui nessa manhã. Às vezes a aflição desse tempo presente, as alegrias desse tempo presente, é tão forte dentro de nós que a gente não consegue ver que Jesus ressuscitou. O que aconteceu com eles aqui? Eles estavam tão impressionados na expectativa que Jesus ia remir Israel, eles não conseguiram acreditar nas palavras que as mulheres trouxeram para eles. Por causa disso que Jesus, quando aparece para eles lá na Galiléia, sabe o que Jesus fala? Vocês lembram o que Jesus fala? Vamos abrir lá no Evangelho de Lucas. Olha só o que Jesus fala aqui, Quando Tomé duvida dele, Está lá no Evangelho de João também, né? Está no Evangelho de João, olha só. Evangelho de João, no mesmo capítulo 20, no versículo 19. Olha só que interessante. Olha, vamos entender o dia. Esse aqui é o domingo, tá, irmãos? Domingo. Versículo 19 assim, e chegando, pois, à tarde daquele dia primeiro, os 2 discípulos caminho de Emaús estavam indo embora. Estavam voltando para Emaús. Eles não estavam aqui presentes nesse momento. Porque quando eles foram embora, Jesus aparece nesse momento aqui, E cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham juntado, chegou Jesus, pois, no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos. Olha só. Jesus chegou no meio deles, mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ele chega lá e mostra as suas mãos furadas e mostra o lado. Porque Jesus conhecia a estrutura de cada um que estava ali.
todos eles iam desconfiar. Que não tinha lógica, irmãos. O cara ressuscitou. A incredulidade deles, e como cada um de nós aqui, às vezes não consegue vivenciar, ver a grandiosidade que é a ressurreição de Jesus. Porque, infelizmente, nós estamos envolvidos nesse mundo. Cada um de nós. E esse envolvimento tira isso. Você lembra o que está escrito no texto áureo? Vós que ressuscitaste com Cristo, buscai e pensai nas coisas que são de cima. Porque buscar as coisas desse mundo aqui, irmãos, é obrigatório. É obrigatório pensar e buscar as coisas desse mundo. Você sabia? Sabia que é obrigado? Você é obrigado a pensar nisso aqui? Não tem como. Não tem como. Pensar nas coisas desse mundo é obrigatório. Pensar no que você vai fazer amanhã. Pensar nas contas que você tem que pagar. No serviço que você tem que executar. Pensar nessas coisas é obrigatório. É obrigatório. Nós não tem como fugir. Não é? Mas pensar nas coisas que são de cima, irmãos, é opcional. É opcional, porque ele fala, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, porque é opcional. Você pode buscar ou não, você pode pensar ou não. Não é mesmo? Não é obrigatório. Agora as coisas de baixo é obrigatório. Eu não quero se preocupar com pagar a conta de luz. Não precisa se preocupar, né? Vai cortar. Não precisa se preocupar com a conta de água e luz. Não precisa se preocupar. Você é obrigado a pensar. Você é obrigado a chegar no mês, cadê o aviso? Às vezes quando chega um corte lá em casa para cortar a energia lá em casa. Às vezes quando corta a energia lá em casa. E o que eu acho ruim da ANEEL quando vai cortar a luz, que eles fazem um movimento danado, todo mundo fica sabendo. Eles botam caminhão, seca, a vizinhança toda sabe que está cortando a sua luz. Eles deixam chegar quietinho, né? E lá cortar e ir embora, não. Os vizinhos ficam tudo sabendo, interdita a rua, bota a faixa, o cara sobe. Não, eu acho humilhante isso. Deve chegar de quietinho, né? Lá, cortou e avisa, volta a cortar e mora. Não, e chega lá faz aquele movimento, né? É porque às vezes lá acontece muito assim, eu sempre falo com as meninas que pagam energia lá, né? Aí eu falo com a gente, todo dia 10 tem que pagar energia. Independente se o aviso chegar ou não, tem que pagar energia. Mas às vezes o aviso, extravia o aviso, que o relógio na outra rua, aí como pensa que não, está sem energia lá em casa, o que cortaram a energia? Cortaram a luz, né? Então, eu até falei com elas, anota na agenda todo dia 10 pagar energia. Senão vai cortar de novo, né? Então, pensar nas coisas que são de baixo, daqui, é obrigatório, você não tem como escapar. Mesmo? Então, irmãos, essas mulheres, quando elas chegaram no sepulcro e ela chegou lá e não... Você já percebeu quando um velório e o corpo está aqui e... Momento triste, né? Mas quando bota a tampa do caixão e o caixão vai saindo, comove a gente. Comove a gente. Então, quando essas mulheres chegou ali e não viu o corpo, aquilo trouxe para elas um sentimento. Elas começaram a chorar. Pois é, isso aí. E começaram a chorar porque não tinha nem o corpo mais. Igual quando sai o caixão, está indo, e às vezes botar descendo no sepulcro, lá no cemitério, as pessoas, a gente comove a gente. Porque você não vai ver mais. Não vai ver mais, né? Então, um sentimento dessas mulheres, nesse momento aqui, era semelhante a esse, né? E estavam chorando fora junto ao sepulcro. Estando ele, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco e assentado onde jazera o corpo de Jesus, né? Então aquela cena ali trouxe para elas um
um novo sentimento de perda. Perdeu, morreu e perdeu 2 vezes. Já não tinha nem o corpo mais. Não é? A vida, irmãos, nos conduz a momentos de choro. Agora nós temos que ter equilíbrio. O que está nos fazendo chorar? Em que nós estamos gastando as nossas lágrimas? Em que nós estamos gastando nossas lágrimas? Né? E a vida ela vai nos conduzir a momentos que vamos chorar. Mas por que nós estamos chorando? Qual o motivo? Né? Qual o motivo? Será que são motivos que realmente merecem que choramos por ele? Né? Então são coisas que nós temos que ter esse entendimento. E tendo, versículo 14 do capítulo 20, e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Elas viram Jesus, mas elas não conseguiram reconhecer. Não conseguiram reconhecer. É como os 2 discípulos no caminho de Emaús. Não conseguiram reconhecer, irmãos. Às vezes, porque ela estava ali com um sentimento, é o que o Levi falou, ela estava procurando um morto. E elas viram um vivo. Não é você. Porque o corpo do Senhor Jesus estava nele, era o corpo da ressurreição. Com a ressurreição, era uma nova. Mas eu queria trazer uma aplicação para nós. Às vezes o cuidado dessa vida, né, a autossuficiência nossa, depositar nossa esperança nas nossas condições físicas, condição financeira, né, condição de acesso a coisas, nos tira também a percepção do socorro de Jesus em nossas vidas. A nossa arrogância, às vezes, tira a percepção da presença de Jesus em nossas vidas. Né? Eu queria também colocar essa colocação, porque a visão dos discípulos na esperança de Jesus solucionar os seus problemas seculares tirou deles essa visão da presença de Jesus na vida deles. E às vezes nós hoje, também, quando depositamos a nossa esperança em nós, nas nossas habilidades, dos nossos recursos, no líder político, no novo plano econômico, quando a gente começa a depositar a nossa esperança nisso, a gente não consegue perceber o milagre de Jesus em nossas vidas a cada dia. A cada momento. Tem uma frase, isso aí, tem uma frase de Albert Einstein, ele vai dizer, uma frase que eu gosto muito dessa frase, ele diz assim: você tem 2 formas de viver. Viver como milagre não existisse, ou viver como se tudo fosse um milagre. Tudo fosse um milagre. Albert Einstein. Nunca houve engano. Por causa que ele vai falar aquela palavra. Você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? Quer dizer que ele não fala que não sabia. Ele vai falar, quais coisas têm acontecido em Jerusalém? Eu quero saber o relato seu. E quando eu ouço isso, irmãos, eu queria trazer uma palavra também nesse sentido. O Senhor sabe de todas as suas necessidades. Ele conhece, Ele sabe de cada um de nós a que precisamos. Mas Ele quer saber quais as necessidades. A oração, ela tem essa finalidade. As pessoas acham que a oração é um meio ao que nós convencemos Deus a nos socorrer. As pessoas têm essa convicção. A oração é quando nós convencemos Deus a nos socorrer. Não é isso. Deus sabe de todas as necessidades nossas.
Ele quer ouvir. Né, Catarina? Ele sabe das... né? Mas ele quer ouvir quais coisas você precisa. Quais coisas? Ele sabe ele sabe o quanto eu sou falho, ele sabe o quanto eu sou ruim, ele sabe disso. Ele sabe que eu vou escorregar na casca de banana amanhã. Ele sabe disso. Né? Ele sabe o que eu preciso, né? Mas ele quer saber quais. Eu não sei do que você precisa, não. Ele ia estar mentindo para mim. Então eu queria trazer. Fala, né? Guilherme, às vezes quando manda um vídeo, quase todo dia manda para mim uma mensagem: pai, faz um pix para mim aí. Eu não faço sempre não, sabe? Mas eu gosto quando ele fala isso. Mas não é sempre que eu faço não, tá? Não é, Guilherme? A coisa é isso. Não é sempre que eu faço não, mas é isso aí. Não é? Quais coisas? É isso que ele vai perguntar aos discípulos. Você começa a lamentar, né? Poxa, nós estamos... Foi falado, eles deve ter falado muita coisa ali, a Bíblia resume, né? Eles foram andar num trecho longo, um lado do outro, andaram mais ou menos 12 quilômetros a pé, né? Daqui lá no valão, mais ou menos a pé. Deu muito tempo para conversar, né? Você já viajou com pessoas agradáveis? Não sei se já passou por essa experiência. Que coisa boa, gente. Você poder viajar com alguém agradável. Né? Nós fomos lá em Calheiro ontem, mas a viagem foi rápida, né? Eu estava com uma companhia agradável, eu estava com a companhia do Guilherme e da Raíssa. Que coisa boa você fazer uma viagem com alguém agradável, né? Alguém que você possa conversar e você fale assim, você fala leve, né? Um assunto leve, assunto que você fala de várias coisas, não é mesmo? Eu fico imaginando essa caminhada aqui dos discípulos no caminho de Emaús, né? Por mais que Jesus presente, falando, eles não conseguiram perceber. Eles não conseguiram perceber. Às vezes a gente vive a vida assim, irmãos. A gente passa por aqui e às vezes o Senhor caminhou com a gente todo o tempo e a gente às vezes não conseguiu perceber, porque a gente reclamou tanto, a gente lamentou tanto, a gente reclamou de tanta coisa boa, né? E eu falando com a Raíssa ontem, né, Raíssa? Né? Me impressiona, as coisas me cansam. Olha tudo com gratidão, não é mesmo? Olha com gratidão. O que está te cansando? O que é o motivo? Qual o motivo do seu lamento? Qual o motivo do seu lamento? Qual o motivo da sua reclamação? Tenta olhar para esse motivo de reclamação, ou tenta olhar com um sentido de bondade, de olhar como um socorro de Deus, provisão de Deus. Tenta olhar nesse sentido. Tenta olhar nesse... Eu tenho certeza que vai melhorar. Certeza que vai melhorar. Né? Olhar para as coisas que nos leva a reclamar com gratidão. Né? Tem um poema, né, daquela Pegadas na Areia. Não é mesmo? Vê se você acha esse poema para nós aí. Pegadas na Areia. Vê se você acha esse poema para nós aí. Eu acho esse poema interessante. Leva a gente a pensar, né? Eu queria que essa escola dominical seja para isso. Para a gente... Eu não sou um... a gente está aqui para a gente pensar, para a gente tentar crescer, né, no conhecimento. Às vezes a gente acha que conhecimento é só saber das palavras, decorar os versículos bíblicos. Também, mas conhecer as coisas que às vezes nós podemos, as atitudes que nós podemos fazer para que a nossa vida possa melhorar. Às vezes, irmãos, a nossa vida ela pode melhorar com um simples modo de pensar. Modo de pensar, modo de reagir às coisas, né? De reagir às coisas. Vê se você consegue achar esse poema, Pegadas na Areia. Vamos só para a gente... Depois a gente vai ler sobre ele, né? Então, irmãos, ele chega aqui nesse versículo aqui... E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Não sabia que era Jesus. Então, irmãos, às vezes o Senhor, ele está conosco todos os dias. E às vezes a gente não consegue perceber.
Sabe por quê? Porque às vezes a gente está depositando nossa esperança nesse mundo aqui. Esse mundo a gente vai perder. Eu tenho uma frase que eu sempre falo: ninguém sai vivo desse mundo. A gente vence algumas batalhas. Algumas batalhas a gente vence, mas a guerra nós vamos perder. Nós vamos perder. Não é? Porque a morte, não tem jeito. Não tem jeito, né? Só o Senhor Jesus para trazer para nós essa esperança que amanhã vai ser um dia melhor. Só em Jesus, irmãos. Só nele nós podemos ter essa esperança. Por causa disso que a expectativa do céu tem que trazer para nós a alegria de viver o dia de hoje. A expectativa de encontrar o Senhor nos ares. Essa expectativa do céu, irmãos, tem que nos mover, tem que nos constranger, tem que nos moldar, tem que nos fortalecer a expectativa do céu. Porque a expectativa terrena aqui não tem jeito. É derrota. Não tem jeito. Achou não? Bota lá para nós. É um poema, irmão, mas que traz um interessante, né? Um dia eu tive um sonho que estava andando na praia com o Senhor. E no céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que era deixado 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, notei também que isto aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiantes da minha vida. Isso aborreceu-me deveras e perguntei então ao meu Senhor: Senhor, tu não me disseste que, tendo eu resolvido te seguir, tu andarias sempre comigo em todo o caminho? Contudo, notei que durante as maiores tribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo por que nas horas em que mais necessitava de ti, tu me deixaste sozinho. O Senhor me respondeu: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas da prova e de sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas. Foi exatamente aí que te carreguei nos braços. Então, irmãos, às vezes nós não conseguimos perceber, porque às vezes nós depositamos nossas esperanças na força do nosso braço. Na força do nosso braço. Mas o Senhor, Ele caminha conosco. O milagre do Senhor, todo dia, acontece na vida de cada um de nós. Crendo em milagre ou não. Crendo em milagre ou não. Porque às vezes nós achamos que o milagre é aquele coisa grande que aconteceu. Estava enfermo e levantou. Estava com câncer e foi curado. Mas nós somos curados a cada dia, a cada momento. O Senhor caminha conosco. Então, diz que, por causa disso, que o resultado da ressurreição. Pode falar, irmão. Nós recebemos uma grande bênção. E no momento nós não associamos o livramento de Deus, uma coisa que vai nos trazer um transtorno para a vida toda. E Deus nos dá um livramento e no momento a gente não percebe que veio do Senhor. Ele nos ajudou de uma maneira tamanha que não deu para nós percebermos aquele grande milagre na nossa vida. Não é? E ao analisar, nós vamos devagar vendo o que Deus trouxe para nós naquele momento. Nossa, é isso aí. É muito interessante. Essas pegadas aí. É isso aí. É coisa muito interessante
na nossa vida. Então, quando a gente olha a vida com esse prisma de que tudo é provisão de Deus, a gente vai ser mais grato. A gente vai ser mais grato. Porque nós temos motivo de só para reclamar. Suas reclamações já são lista. Elas não são em lista, mas são desnecessárias. Né? Aí a pessoa fala assim, aí eu falo até que a pessoa, reclamar você pode. Você pode reclamar. Só que não vai resolver. Não vai resolver. Né? E tem uma colocação psicológica, né, que diz que reclamar é clamar de novo, né? Você está clamando por mais, né? E tem uma palavra que diz que a vida sempre vai dar mais do mesmo. Então, quando você começa a reclamar, você está clamando de novo. Então, a vida percebe, ele está gostando, vamos dar mais. Aí dá mais daquilo. Isso é uma lógica psicológica, né? Então é mais ou menos por aí. Não é mesmo? Então, vamos... Tem até um folheto, né? Um texto interessante que fala, vamos imaginar, hipoteticamente, vamos imaginar que tudo que você reclamar, você ficar sem. Não é mesmo? Imaginou isso? Tudo que você reclamar, você ficar sem. Pessoal, aí reclamou do Guilherme, sem Guilherme. Reclamou do serviço, desempregado. Reclamou, sem. Não é mesmo? Você imagina, vamos analisar isso aí. Porque a vida tem mais motivo para agradecer, irmão, do que para reclamar. Eu sei que as nossas reclamações, elas são várias. Não estou dizendo que é ilícita. É ilícita. Mas às vezes não resolve. Não é mesmo? Então, vamos dar sequência aqui para a gente... Versículo 15 do capítulo 20. E disse Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, né? Disse-lhe, Senhor, se tu levaste, diz-me aonde o puseste. Se você levou o corpo, onde vocês colocaram? Ela estava chorando por algo lícito, mas por motivo errado, né? Justo, ela estava chorando por algo justo, mas por motivo errado. Elas não conseguiam entender que a morte de Jesus fazia parte da grande vitória de Deus na vida de cada um de nós. A morte de Jesus é a grande vitória nossa nessa vida. A grande vitória sua não é o bem que você conquistou, não é a família que você conquistou. A grande vitória nossa, irmãos, ela está em Jesus Cristo. Porque tudo aquilo que nós julgamos como vitórias, tudo aquilo que você julga como vitória, vai ficar por aí. Tudo aquilo que você julga como vitória. Tudo aquilo que nós julgamos como vitória, vai passar. Não tem jeito de não passar. Né? Tudo que você julga como vitória vai passar. Mas a vitória que Cristo trouxe para nós na cruz do Calvário, na sua ressurreição, é para sempre. É para sempre, irmãos. Eu gosto daquela expressão lá em Apocalipse. Nunca mais. É um canto que canta, né? Os meninos cantam aqui. Nunca mais dor. Nunca mais. Nunca mais. Sabe quem proporcionou isso? É porque você parou de beber, porque você parou de fumar, é porque você parou de fazer certas coisas. Não, irmãos, nada disso. Não é porque você frequenta a igreja que você tem direito a isso, não. Nós frequentamos a igreja, nós paramos de fumar, nós paramos de beber, é porque nós somos salvos pelo Senhor. Somos salvos pelo Senhor. Se eu parei de fazer certas coisas que não devia, não é para ser salvo, é porque eu entendi que eu morri para esse mundo e eu tenho que morrer para esse mundo a cada dia. A mensagem de hoje à noite a gente vai falar disso aí, não falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Qual a mensagem do Evangelho? E qual o resultado do Evangelho em cada um de nós?
Qual o resultado do Evangelho? Essa vai ser a temática da mensagem de hoje à noite. Então aqui ele fala, elas estão chorando por uma coisa lógica, justa, né? Por uma pessoa que morreu. Então, diante de um quadro de morte, irmão, se você sentir sua vontade de chorar, chore. Chore, né? Mas ela está chorando aqui e o Senhor vai trazer um consolo, né? Ele disse-lhe, aí vem no versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando disse-lhe, Rabone, quer dizer mestre, né? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai, o vosso Pai, meu Deus e o vosso Deus. Olha só que sequência. Já percebeu a sequência de profundidade dessa palavra aqui? O meu Deus, o vosso Deus. O meu Pai, o vosso Pai. Nós temos Deus por Pai, irmãos. E o que não me chama a atenção, que deve chamar a atenção de cada um de nós aqui, aquilo que Pedro vai falar. Se nós invocamos Deus como nosso Pai, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Andai em temor. Né? Andai em temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que eu subo para o meu Pai, que é o vosso Pai, e o meu Deus, que é o vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele disse isto. Lá no livro de Marcos, ele vai falar sobre Pedro, né? Vai lá e fala com Pedro, que eu estou indo para Galiléia. Vai lá e fala com o discípulo, pode falar. Das decepções. Aí, quando Maria falou com os discípulos, eles acreditaram, né? Quer dizer, viram pela fé, eles sabiam no decorrer da situação. Já quando os discípulos viram o Senhor Jesus e falou com Pedro, ele já ficou, não, só se eu for. Eu tenho que colocar a mão. Legal, isso aí. Aquela incerteza. Poxa, ele tinha vivido com o Senhor Jesus. Ele tinha visto o sofrimento. Ele caminhou com o Senhor Jesus. Ficou estarrecido. Não acredito. Quando não viu com os olhos, e nós também, às vezes nos decepcionamos a nós mesmos e decepcionamos o Senhor com as nossas fraquezas, com as nossas fragilidades. O Senhor, a misericórdia é tão grande que ele vai falar no Salmo 103, né? Ele conhece a nossa estrutura e ele sabe que a gente é nada, é pó. Quer dizer que ele nos socorre, né? Ele conhece a minha estrutura, né? Porque quando eu falei que a oração, né? Quando ele pergunta quais coisas têm acontecido, a oração é isso. O Senhor sabe, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe do que a gente precisa, mas ele pergunta quais coisas você precisa, não é mesmo? Quais coisas? Ele quer ter esse relacionamento. Deus, ele é um Deus que quer relacionar intimamente, individualmente com cada um de nós. Né? Os deuses das religiões, ele manifesta em certos locais, irmãos. Mas o Deus que enviou Jesus Cristo, ele habita em cada um de nós. Ele não está situado lá. O Senhor não se manifesta nesse local aqui. Também se manifesta em nós. Esse local aqui é um local comum. Que faz isso aqui um local especial é a sua presença. É a sua presença aqui. Porque a nossa presença traz a pessoa do Espírito Santo que habita em nós.
Aqui não é um lugar sagrado a qual eu tenho que vir aqui buscar uma bênção. Né? Isso aqui não é um altar. Isso aqui não é um altar. Com certeza. Uhum, sim. Para podermos reconhecer que nós não somos nada. Ele reconheceu. Agora, eu faço sangue na casa do meu pai. Com certeza. É isso aí. Então, irmãos, como eu disse, o Deus das religiões, da religião, ele tem um local onde ele vai se manifestar. Mas o Deus que nós servimos manifesta dentro de nós. Manifesta dentro de nós. Você lembra que está escrito lá em Romanos capítulo 12? Vamos abrir Romanos capítulo 12 só para a gente entrar um pouquinho nessa temática, né? Para a gente saber que aqui não é um local sagrado por si só, mas é um local sagrado porque a nossa presença traz a presença de Deus aqui para dentro. Né? Esses bancos vazios são bancos vazios. Essas paredes são paredes comuns. Não adianta eu fazer manifestações de espiritualidade nesse local, no sentido, né? Mas a nossa presença aqui traz a presença do Senhor. A nossa presença aqui traz a formação da igreja. Porque eu não sou a igreja, nós somos a igreja. A igreja é o resultado de cada partícula que move lá fora. E quando ela se junta, se forma na igreja. Você gosta de bolo? Gosta de bolo? Bolo é bom, não é bom bolo? De que o bolo é feito? O bolo é feito de farinha. É bom comer farinha? Você já comeu farinha pura, né? O bolo é fermento? Você já comeu fermento puro? Você já comeu fermento? Bolo leva óleo de soja leva, né? Você já experimentou tomar uma xícara de óleo? Só concluir. Mas quando a gente monta todos esses ingredientes na proporção certa, na medida certa, vai sair um resultado de coisa saborosa. Isso é igreja, irmãos. Você é o óleo. Eu sou um fermento, você é uma farinha, mas quando a gente junta, a gente forma algo saboroso. Esse ajuntamento aqui é isso. São pequenas... Não sei se você está conseguindo acompanhar o raciocínio. São pequenas partículas que às vezes individualmente nós somos intragáveis. Não é mesmo? Mas quando a gente junta... A gente forma algo grandioso que é a igreja. Porque isso que vai falar noiva do Cordeiro. Né? Coisa assim fantástica. Mas feita de pequenas partículas, indigesta. Né? Que se você experimentar, hoje eu só vou comer farinha, né? Que coisa boa uma farinha. Não é mesmo? Petada de sal. Precisa. Açúcar, né? Para formar aquele bolo saboroso. Então nós individualmente, às vezes, somos parte de algo grandioso que é a igreja do Senhor. É isso que a gente tem que entender, irmão. Quando a gente entende isso, a gente tem uma valorização tão grande da ressurreição de Cristo que o amor dele vai nos constranger. Vai nos constranger. A gente para de ser uma pessoa que está atrás de bênção para ser bênção. A gente para de ser pessoas que correm atrás de bênção. Não, eu vou lá em tal lugar lá, que lá tem um movimento forte, tem uma oração forte, tem uma reunião dinâmica, extraordinária. A gente para de correr atrás disso. A gente começa a correr atrás de
crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você está conseguindo entender a ilustração? É isso que acontece. Isso é lógica. Isso é lógica, né? Então, você queria falar? Quer falar ainda? Esqueceu? Então tá bom. Tá, eu precisava concluir o pensamento, né? Então, irmãos, quando eu falo aqui que Romanos capítulo 12 vai trazer isso para nós, vai tirar de nós, das pessoas, o sentido de a gente ir em certo lugar para ser abençoado. Nós não somos abençoados porque vem aqui, né? Aqui nós somos fortalecidos, aqui nós encorajamos uns aos outros, aqui nós divulgamos a palavra de Deus, mas eu sou abençoado a cada momento, em cada lugar que eu estiver. Porque Jesus, quando fala que a mulher samaritana, que aquela mulher de Samaritana, ele fala assim, ó, nem aqui nesse monte, nem em Jerusalém será lugar de adorar. Isso é em todo lugar, irmão. Todo lugar. Nós somos templo, e aonde nós estamos é local de adoração ao Senhor. Não existe uma vida lá fora e outra vida aqui dentro. Não existe duas vidas, nós temos uma vida só, né? Olha o que está em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós somos templo e sacrifício. Aonde é o local de sacrifício? No templo. Nós somos templo e nós somos o sacrifício ao Senhor. Você é templo e sacrifício ao Senhor ao mesmo tempo. E nós temos que oferecer isso ao Senhor a cada dia. A cada dia. Não só aos domingos, não só às quarta-feiras, né? Vim aqui domingo, quarta-feira é moleza. Quinta-feira é muito pouco, né? Mas nós temos que ser sacrifício ao Senhor todo dia, 24 horas. Independente se a gente crê nisso ou não, mas nós somos. Independente se a gente viver nisso ou não, nós continuamos sendo, né? Continuamos sendo. Vamos abrir lá para a gente concluir, irmãos, que a gente possa... eu só queria concluir aqui com essas... Vamos abrir lá em João capítulo 20 novamente, para a gente concluir o assunto aqui. Então, Jesus, só para concluir, eu queria entrar no versículo 19 do capítulo 20, quando ele fala ele chega e ele mostra a mão e o lado. Por que ele mostra isso? Sabe por que ele mostra isso? Porque ele sabe que nós somos incrédulos. Ele sabe que nós não somos... Não somos, né? Ele se propõe a isso. Sabe por que ele se propõe a isso? É porque ele sabia que ia acontecer, que Tomé ia duvidar. Mais à frente, o que Tomé fala? Fala a mesma coisa que Jesus ofereceu. Olha só a leitura, acompanha a leitura para você ver. Olha só, ele chega e ele mostrou-lhe as suas mãos e o lado. Ele chega e propõe isso. Tomé, na sequência, o que Tomé vai exigir? Vai exigir isso também. Você está vendo o que Jesus, ele sabe da incredulidade de cada um de nós, ele sabe da medida da fé de cada um de nós. Ele sabe que, né, por causa que tem uma palavra que o Adriano sempre fala, ajuda na minha incredulidade. O Adriano sempre usa essa expressão nas mensagens dele, né? Ajuda na minha incredulidade. É isso aí, irmãos, ele sabe que nós não somos tão espiritual assim, ele sabe, né? Então Tomé vai falar a mesma coisa, e Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus, versículo 24. E o versículo 25, e disse-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse, se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, o que Jesus fez? O que ele fez quando chegou? Aqui, ó. Mostrou isso. Por quê? Porque ali tinha ser humano igual você, igual eu, que vai ficar desesperado com a dor de cabeça, vai ficar desesperado com qualquer coisa. Ele sabe. Diga. Nem tocou. Nem tocou. E ele usa uma expressão
extraordinária. Deus meu, Senhor meu. Ele reconhece. Porque às vezes nós precisamos. Às vezes você, de repente, por poucas palavras, você tem uma fé no Senhor extraordinária, mas tem outros não. Tem outros que precisam de um chacoalhão mesmo, para ver que o Senhor está no controle. Tem uns que pouca coisa ele louva o Senhor. Tem outros não. Não é fácil. Não é fácil. Mas... demanda um empenho maior, né? Então, sempre tem uma coisa... e coisas, às vezes, coisa justa, coisas necessárias, né? Mas, às vezes, não tão importante. Mas é isso aí, irmão. Então, que a gente possa viver a ressurreição do Senhor, que nos traz para cada um de nós a esperança do céu. E que a gente possa perceber o Senhor na nossa caminhada aqui. Que a gente possa ter sensibilidade para perceber o Senhor. E que nós possamos sempre orar ao Senhor com essa expectativa de não falar tudo aquilo que Ele já sabe, mas é que Ele ouvir da nossa boca as nossas clamores e necessidades. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.